Boa noite. Vamos ver se agora dá. Eu tive que me desconectar porque não estava deixando eu convidá-la para participar da live e ela também não estava conseguindo. Bom, deixa eu me apresentar porque descartei o vídeo anterior. Eu sou Santana, do canal Somos Luz, e o Meio BCN, e hoje nós vamos falar sobre reciclagem. Vamos ver se agora dá para fazer direito, né? Vamos lá, vamos tentar. Estou mandando e vamos ver. E nós vamos falar sobre a importância da reciclagem na nossa vida, o poder que nós temos nas mãos, o quanto é importante é você ler a etiqueta do produto que você está consumindo para você saber o que essa empresa faz realmente para o meio ambiente, sabe? O poder está nas nossas mãos, o negócio é que as pessoas não utilizam isso, ficam esperando que as coisas mudem, mas nós fazemos com que mude primeiro conosco e depois o nosso entorno. E as empresas vivem do nosso consumo. Então é muito importante o poder que você tem. Nós temos. Bom, vamos ver aqui se dá a Simone mandar também. Oi, Simone! Vamos lá, aceitar? E aí, garota? Vamos conectar com o mundo? Peraí, que eu vou mandar um convite para você. Peraí. Sair, eu tô aceitando, mas não tá enviado. Deixa eu mandar para você, tá? Peraí. Cancelar. Invitar. Eu mandei o convite. Aceita agora o convite, tá? Eu não sei o que ocorre quando vocês mandam para mim, não se conecta, mas agora eu mandei. Eu cancelei o seu convite, estou mandando o meu, tá? Aí! Aí! Vamos dar um alô com os nossos cachos, gata? Peraí, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo maravilhosamente bem. Que bom! Bom, boa tarde para vocês aí. Aqui já são as 8 e pouco, mas é de dia, porque está chegando o verão, então fica iluminado até as 9h30, 10 da noite. Hoje nós vamos ter o prazer de falar sobre um assunto que me interessa muito, que é a reciclagem. E a importância da mulher, que é a catadora, que é mais de 80% ou 70%, a Simone me corrigirá e vai informar melhor, e dessas mulheres, a grande maioria são negras, né? Eu lembro uma vez que eu ouvi, não, acho que foi a Marta Suplicy que falou, o preso no Brasil tem cor. As catadoras têm cor também, e tem história. Seguramente a grande maioria são mulheres chefes de família. E eu estava falando, Simone, bom, ela é formada em gestão ela está terminando para se formar em gestão de reciclagem, se eu não me equivoco. Você está me ouvindo? Que você está pensando assim o seu. Simone? Tô te ouvindo, Agora, de pode novo. falar. Tá, de novo. Tá, então. Mas ela vai se apresentar melhor, porque normalmente eu faço um breve resumo sobre o tema que a gente vai fazer. Mas esse tema, como eu não tenho tanta informação, eu vou ser um estudante com ela. Então, eu estava falando exatamente disso, sobre como é importante, Simone, as pessoas saberem o valor do poder que eles têm na mão. Como é importante ler a etiqueta do produto que você vai consumir, para você saber se essa empresa realmente está engajada com o meio ambiente, Responsabilidade. se está engajada com o meio ambiente, se ela realmente tem uma, uma parte da empresa e dos lucros que eles têm, que são absurdos, destinado para a reflorestação, para essas catadoras, que é a base disso. Eu vou fazer aqui um resumo e já passo a palavra para você, tá? Eu botei no GPT o que é reciclagem, tá? No chat GPT. E eles me colocaram assim:
que basicamente que é a inteligência artificial, e ela me disse o seguinte, que a reciclagem é o processo que transforma resíduos ou matérias descartáveis em novos produtos, reduzindo o consumo de recursos naturais, a poluição e a quantidade de lixo. A reciclagem normalmente são várias, mas as três mais importantes. É a reciclagem mecânica, usada principalmente para plásticos, metais e papéis. O material é limpo, triturado e reprocessado. Depois tem a reciclagem energética, que aproveita o valor energético dos resíduos, como certos plásticos para a geração de energia. Eu achei super interessante, eu não sabia. Logo, a reciclagem química, que quebra os materiais em componentes químicos básicos para reutilização. Normalmente são papel e papelão, os materiais mais recicláveis são papéis, papelão, vidro, plásticos e metais, que é o alumínio, o aço, etc. E o lixo orgânico. E além disso tudo, um dos benefícios que é para o nosso meio ambiente, que é para a poluição e tudo, é uma coisa que é muito interessante, que é gerador de emprego. Gera empregos na cadeia de coleta, triagem e reprocessamento. Simone, mostra pra gente, conduz a gente para saber qual é o nosso papel nessa cadeia, que não só de coleta, mas qual é a importância, como é fundamental a reciclagem, não só para o nosso planeta, mas para a nossa vida como sociedade. Muito obrigado, bem-vindo ao Somos, a palavra é sua. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho, né? Uhum. Que hoje ele acaba sendo um trabalho literalmente essencial, né? Dentro da cadeia de vida que nós temos, porque a reciclagem hoje ela está ali no topo da cadeia para que haja diminuição da emissão de gases de efeito estufa, né? Então, meu nome é Simone Godoy, moro em Ubatuba, hoje estou em São Paulo, e há 8 anos trabalho numa cooperativa de reciclagem. E é sempre extremamente importante falar um pouco do meu trabalho do dia a dia, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu também era uma pessoa que não tinha o mínimo conhecimento, é um universo paralelo, eu digo assim. Porque a importância da reciclagem hoje, a gente pode dizer posso dizer a vocês que a importância de tudo isso é a importância que tem a continuação da raça humana, da subsistência do ser humano nesse planeta, porque a gente não tem um planeta B. Então, essa é a importância que existe da reciclagem hoje. E você estava falando de alguns processos, né, de reciclagem, mas um pouco mais à frente eu quero falar sobre isso. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês quais são os benefícios que hoje a reciclagem ele traz, né? O primeiro deles é a diminuição da degradação do meio ambiente, porque quando a gente retira um produto que a gente chama as embalagens pós-consumo do mercado e a gente manda para uma indústria da reciclagem, para termos um reaproveitamento daquilo e ser transformado na mesma embalagem ou em outro tipo de produto, para ela ser literalmente reaproveitada e voltar para a cadeia produtiva, a gente deixa de extrair, por exemplo, a matéria-prima virgem, né? A gente sabe que o vidro é feito de areia, e para cada 1 tonelada de vidro que nós reciclamos, 1.300 quilos de areia deixam de ser retiradas, porque a gente sabe que é um bem que não é renovável. Mas não é só isso, né? Então, existe o trator que vai tirar areia, existe o tratorista, existe o combustível que é utilizado, a quantidade de água que é utilizado até chegar ali no produto final para eles mandarem esse produto para o mercado. Então, existe o combustível do caminhão que vai transportar tudo isso, o consumo de energia elétrica na produção. Então, quando você manda 1 tonelada de vidro, a gente sempre diz, existe uma calculadora ambiental que é feita para a gente saber literalmente o quanto se economiza de bens naturais com a reciclagem desse produto, né?
E nesse processo de construção, né, de uma embalagem, de fabricação de uma embalagem, então, existe a contaminação da água, existe a contaminação, às vezes, do solo, existe a contaminação, principalmente, dos gases que são emitidos, né, dos gases que são emitidos na confecção, na fabricação dessa nova embalagem, que hoje é um assunto que ele é extremamente presente, já que desde o ano passado, né, o Brasil ele sediou o G20, que são os 20 maiores países mais potentes, as 20 potências mundiais, né, que se reúnem, mas também são os 20 países mais poluentes do planeta. Então, reuniu esses 20 países. São as maiores economias. São as maiores economias. E qual foi o maior assunto em pauta que continua e perdura até hoje, né? Inclusive, vai ser uma continuação ali na COP30. É a diminuição, né, da emissão de gases de efeito estufa. Nós temos dados, por exemplo, que na China, cada habitante ele produz cerca de 30 toneladas de gases de efeito estufa anualmente. Estados Unidos, 16, Canadá, 17. No Brasil, nós produzíamos uma média de 8 até o ano passado, né? E com todo esse processo de reciclagem, enfim, né? De crédito de carbono sendo gerado, muito carro elétrico entrando no país e tudo mais, a gente conseguiu diminuir isso para 6 toneladas por habitante, né? Ainda é pouco, porque no Brasil, né? Ainda é pouco, porque o ideal seria que cada habitante no planeta emitisse somente 2 toneladas de gases de efeito estufa por ano, né? E a gente ainda continua emitindo 6, que é um percentual bem alto. Então, a cadeia de reciclagem, ela é importante porque ela é uma geração de renda, né, para as pessoas. Então, além dela gerar renda para as pessoas, ela fomenta a economia do município quando essas próprias pessoas elas utilizam o que ela ganha, elas gastam dentro do próprio município. Então, exatamente. Ela gira a economia municipal, então ela fomenta a economia do município, né? Além de, em vários casos, tirar literalmente as pessoas da... Como é que eu vou trazer isso para vocês? Ela tira as pessoas da dependência social, sabe? De buscar uma cesta básica, uma assistência social, tira a pessoa do assistencialismo, né? Então, além de trazer todo esse benefício para a sustentabilidade, né? Aqui em Ubatuba, o nosso trabalho ele é bem peculiar. Ele é bem peculiar, por quê? Porque nós temos os mares aí, né, os rios, Ubatuba, nós temos muita mata. Hoje aqui nós temos 80% da mata atlântica 100% preservada. E um dado que ele é extremamente importante é que o litoral norte como um todo, não só Ubatuba, né, nós temos a maior parte de mata preservada do litoral, mas o litoral norte ele é considerado o pulmão do Sudeste, ou seja, boa parte da qualidade do ar do Sudeste todo passa por aí. Passa por aqui. Então, esse ar todo ele é filtrado na água, nas árvores e tudo mais. Então, com a serra, nesse microclima que há. Exatamente. Né? 80% vem da água, né? Porque as algas fazem 80% dessa fotossíntese e 20% dessa fotossíntese vem das árvores, que as árvores são egoístas, elas ficam com 80% desse oxigênio. Mas elas merecem. Elas merecem. E o trabalho, por exemplo, que se desenvolve hoje aqui, ele garante que toneladas, 30, 40, 60 toneladas que a gente às vezes chega a reciclar mensalmente, né? Evita que boa parte disso chegue ao mar, já que 8 toneladas, né, 8 mil toneladas aí ao longo do mundo, elas são jogadas diariamente de resíduo, né, de como as pessoas chamam de lixo, isso é jogado no mar. Então, essa é uma das maiores importâncias da reciclagem, porque ela garante, tira, né, o que poderia virar um lixo, né, porque lixo é tudo aquilo que a gente joga fora, que não usa mais, não precisa mais, não tem mais o que fazer com ela. Então,
ela sai ali do lixo e se torna um luxo, porque ela volta para um reaproveitamento, né? E quando existe esse processo, existe também a qualidade de vida, porque muita gente não sabe, mas o plástico, ele é 90% dos plásticos são derivados do petróleo. Então, ele é altamente contaminante, porque ele sai de lá pastoso, mas ele precisa de uma substância, de uma toxina, né? Diria assim, se chama bisfenol BPA, que é para deixar essa consistência, sabe, mais durinha do plástico, então precisa utilizar essa toxina. E ela, para ele ficar durinho, porque é pastoso pegar essa embalagem para ficar bem durinho, precisa dessa toxina. Né? E essa toxina, ela é literalmente contaminante, ela é cancerígena, ela é abortífera, ela pode trazer uma cegueira, ela pode trazer uma úlcera, enfim, uma série de problemas de saúde, porque a pessoa vai ingerindo sem saber. Por exemplo, quando você aquece alguma coisa no micro-ondas, você toma um café ou qualquer outra bebida quente numa caneca de plástico, automaticamente você está liberando essas toxinas do plástico e ingerindo, além de pedacinhos de plástico, que às vezes a gente nano pedaços de plástico, que nem enxerga, né? As pessoas que têm mania de colocar as vasilhas dentro do micro-ondas, sei lá, coloca um feijão no freezer, depois vai descongelar no micro-ondas numa vasilha de plástico, ou tira lá o macarrão quente, joga uma batata quente numa vasilha de plástico, automaticamente ela está ingerindo nano pedaços de plástico que vão parar dentro do organismo. E já existem estudos científicos, né, que dizem que ele vai para o saco escrotal, para o cérebro, para a corrente sanguínea, vai para a fibra do coração. Inclusive, hoje, boa parte dos infartos, ele se dá, uma porcentagem de mais ou menos 20% se dá por conta da contaminação do plástico. Né? Porque ele enfraquece as fibras do coração e ali traz... então, ele vai, enfim, ele vai para vários órgãos, rim, fígado, porque quando chega ali, o alimento chega no intestino, né, para voltar para o corpo, as proteínas e tudo mais, o nosso corpo ele não entende que o plástico ele é uma coisa que vai fazer mal, ele entende que é uma proteína nociva e que é para o nosso corpo, então ele vai mandando para os nossos órgãos aquilo, né? E ele não sai. E ele fica ali todo o tempo soltando essa toxina e contaminando. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor de cabeça, existem inúmeras doenças hoje, até no leite materno que as pessoas têm e que são causadas por causa da contaminação plástica, né? Mas ninguém sabe disso, porque é uma informação que a indústria ela não passa, né? Porque ela vai deixar de vender o produto, até as mamadeiras de criança. Isso que eu ia perguntar para você, desculpa. O alimento que vem em vasos plásticos, a água que a gente consome. Por exemplo, a água da... Exato, continua, por favor. A água que a gente compra, inclusive, que vem envasada, já existem estudos de que aquela água já vem com um nano pedacinho de plástico que a gente toma quando ingere essa água, né? Além de ficar ali armazenada numa embalagem que é tóxica, né? Então ela fica ali curtindo as toxinas, né? Porque às vezes vai para um lugar, a água esquenta, esfria, a gente, vou botar na geladeira para esfriar, depois de tomar, a pessoa está ingerindo plástico também, né? Então, isso hoje realmente é um... É um problema, é um câncer, literal. É um câncer, é um câncer. Então, só que o fabricante não conta que, por exemplo, quando ele fala, ele escreve ali, livre, BPA free, né? Ou seja, livre de BPA. Por quê? Porque ali ele diz que existe uma quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde de BPA que ele pode utilizar, né? Só que não existe quantidade mínima. Claro, exato. Não importa se é mínima ou se é máxima. É uma toxina que é extremamente prejudicial. E se consome ao largo da sua vida. É muito perigoso. Simone, que interessante. Continua. Então, quando você traz as informações, como é que a gente consegue trazer a mudança de hábito para as pessoas? Informando. Exato. Então, quando você traz essa informação para as pessoas, então, mas como é que eu vou fazer? Porque comprar os recipientes de vidro, às vezes é um pouco caro. Tudo bem, compra um por mês,
vai substituindo, procura não, sabe? Exatamente. Compra, sei lá, compra uma massa de tomate e reutiliza o copo, né? Exato. Então, sabe, você está reutilizando uma embalagem e você ainda está utilizando um outro recipiente que não vai trazer a contaminação, né? Porque o vidro Simone, não desculpa te segura fazer uma pergunta. contaminação. Essa garrafa, ela é de metal. O metal também tem esse problema ou não? Com a água? Não, não, o metal não. Eu estou vendo aí que essa é de aço inoxidável, né? Dentro. Então, nem o aço inoxidável e nem o vidro, eles retêm nenhum tipo de contaminação, tá? Você pode pôr, sei lá, o que for lá dentro, higienizou, lavou corretamente, a contaminação sai completamente. Então, eu estou perguntando isso porque... Termina, por favor. Não, pode falar. Eu estou perguntando isso porque me impactou, porque eu estou aqui há 22 anos e há 22 anos eu só tomo água de garrafa, envasada, porque a água do grifo da torneira não é um sabor muito bom aqui na Europa. E eu não sabia dessa informação. E ao longo de uma vida inteira bebendo água diretamente da garrafa de plástico, ou outro hábito que você falou aí, que é muito importante, eu já vou te devolver a palavra. Esquentar a comida no micro-ondas em algum recipiente plástico ou comê-lo no recipiente plástico. Eu faço muito isso. Muito, muito. Continua, por favor. Então, mas a gente só consegue mudar os hábitos quando a gente recebe a informação. Informação, porque exatamente. Os fabricantes, eles não têm essa responsabilidade ambiental, porque o intuito dele é vender o máximo possível. A gente vive basicamente num mundo capitalista, né? Onde quanto mais se vende, quanto mais as empresas têm, lucro, melhor, benefícios. Então, eles não se preocupam em trazer essas informações. Basicamente, você dificilmente vai encontrar essas informações na inteligência artificial, porque tem muita coisa que você vai aprendendo quando você estuda, sabe, vai olhando e vai estudando como se dá a composição química daqueles produtos. Por exemplo, né, a gente tem marcas de leite fermentado, por exemplo, né, tem gente que fala, eu gosto de comprar dessa marca. Só que aquela marca aqui, aquela embalagem, ela é feita de PVC. Né? Só que a base do PVC é o hipoclorito de vinílico, ou seja, é o cloro, né? Então, o PVC tem muito cloro. Tanto que, por exemplo, embalagem de arroz, embalagem de feijão, de trigo, muitas dessas embalagens, elas contêm um pouco de PVC. E ela inutiliza, a gente não consegue reciclar essas embalagens. Né? Então, se você, por exemplo, não consegue reciclar? Um leite fermentado no mercado, essas embalagens não. Tá. Essas embalagens não, porque a composição plástica dela inviabiliza a reciclabilidade. Ela também é passível de reciclagem, só que o processo é extremamente complexo para que se separe e é mais caro. Os polímeros. Então, é mais caro, inviabiliza a reciclabilidade da embalagem. Né? Sim. É isso que acontece. Então, a gente vai lá, compra, não sei nem se eu posso falar o que. Pode. Mas a gente compra, por exemplo, da marca Yakult, né? Aquela embalagem é de PVC. Então, você imagina, se a base do PVC é o cloro, né, que é extremamente presente, você vai ter um leite fermentado dentro de uma embalagem que vai estar ali, sei lá quanto tempo, né? Uma embalagem que é feita de PVC, que utiliza o cloro, então você imagina, você está ingerindo esse alimento. Então, conhecer também o tipo de embalagem que você vai comprar, a mudança de hábito, ela é importante, porque por mais que todos os plásticos, basicamente, eles sejam prejudiciais, a gente consegue dar minimizar. Uma minimizada nessa contaminação. Claro que sim. E aí você vai e troca o produto por um outro que você acha, né? Sim. Por um fabricante que tem um pouco mais de consciência ambiental. Pois é, você falou para mim, olha, já tenho milhões de perguntas. Cara, a gente vai render muito, muito. Você falou uma coisa aí perfeita, que o produtor, né, ele está preocupado com o lucro. Mas o governo deveria não, tem que controlar isso.
Agora você vê como a máfia está tão montada, e como eu comecei a falar aqui, o poder está nas suas mãos. Você escolhe o que você vai consumir. Mas você tem que ter uma mudança de hábitos, de pensamentos e de tudo isso. Por isso que eu trouxe você aqui, e, meu, foi muito mais além do que eu estava imaginando. Eu mesmo já estou me vendo nos hábitos que você acha, ou não, você faz as coisas é, consciente, né? Cada vez mais você abre a sua consciência para você ter uma qualidade de vida melhor. Mas essa informação que você trouxe para mim hoje é tão novedosa, é uma novidade tão boa para o meu hábito que eu estou mudando, porque é uma constância na vida, esse aprendizagem. Cara, obrigado. Continua, por favor. Vamos colocar um parênteses aí dentro dessa história, né, que eu estou contando. Então, existe muita dificuldade nessa questão da mudança de hábito. Por quê? Porque hoje, no Brasil, nós temos uma pesquisa que a média salarial é de R$ 3.000, mas isso não é a realidade em todos os municípios. Sim. Né? Por exemplo, Ubatuba é uma média de R$ 1.600, a média salarial das pessoas é um salário mínimo de R$ 1.600 por mês. Então, como é que a maioria da população que ganha minimamente um salário mínimo ou não consegue ganhar acima de R$ 2.000, ela consegue ter essas mudanças de hábito, visto que muitas embalagens, né, muitos produtos que têm embalagens que seriam mais sustentáveis, ou de repente comprar alguma coisa de uma agricultura familiar, ou orgânica, enfim, né, ou de comprar a granel orgânica, é muito mais caro do que você ir ao mercado e pegar qualquer coisa, colocar embaixo do braço e sair. Então, é muito difícil a gente conseguir essa mudança quando não existe dinheiro para as pessoas conseguirem pagar por mecanismo, isso. Né, para poder fazer isso real. Exatamente, esse mecanismo é muito difícil, né? É muito difícil. Mas a mudança de hábito, ela é extremamente importante dentro desse ciclo da importância da contaminação, que nós estamos dentro. Sim, exatamente. Nós somos os principais, porque daí vem a doença, vem a necessidade das farmacêuticas e tudo. Cara, tô te amando. Continua. Porque dentro desse ciclo, quando você pega, por exemplo, quem são as pessoas, qual é a causa, né, de toda essa contaminação, de todo esse problema do clima, de tudo que acontece? A gente tem ali em cima, aqui em cima, a gente tem o ser humano, né? E depois vem ali o que ela faz para que tudo, as queimadas, né, os desmatamentos, a degradação para se tirar a matéria-prima verde e tudo mais. Então, começa tudo com o ser humano. Né? Exatamente. Então, nós temos que mudar os... E termina. Né? Quando a gente fala, quando você traz a questão, né, das indústrias, delas serem capitalistas, de querer ter o maior lucro possível, que existe a necessidade do governo, e existem leis, existem decretos, só que não existe fiscalização. Hoje, no Brasil, as empresas elas são obrigadas a recolher minimamente 35% das embalagens que elas jogam no mercado. Eu vi o seu vídeo. Sim. A Coca-Cola, por exemplo, ela jogava até o ano passado, esse ano eu não sei, 482 bilhões de quilos de plástico, né? De quilo, né? E ela não reciclava até um tempo atrás nem 20% disso, ou seja, e aí isso vai para onde? Não some, vai para o mar, vai para os aterros sanitários e tudo mais, né? Causando toda essa problemática que existe. Então, existem as leis, existem os decretos, inclusive dentro da 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ali a gente tem várias diretrizes que deveriam ser tomadas, né? Que são decretos e leis de incentivos à reciclagem e da forma como essas empresas deveriam agir, que não são cumpridas nem pelos municípios, né? Nem pelos estados, e nem cobradas pelo governo federal. Pela União. Entendeu? Então, cara, é uma máfia. E nesse ponto que você está falando das embalagens,
Eu não sabia disso, porque você estava falando no vídeo, explicando que tinham envases de bolsas de salgados, salgadinhos, que esses não são recicláveis, por exemplo. Não é isso? Eu não sabia desse, do tema do arroz e que havia esses plásticos também que inviabilizava a reciclagem devido ao alto custo. Então, quando a gente for ver a etiqueta... E outra coisa que você falou perfeita, a renda familiar brasileira é muito baixa. Como é que você vai falar? É o que eu falo da parte espiritual ou da parte emocional e psicológica. Como é que você vai falar? Uma alegoria. Uma pessoa que está literalmente morrendo de fome, né? Sobre uma dieta equilibrada para sua vida. Não dá, você tem que primeiro saciar a fome daquele ser para aí você levar, não é? Então, nesse caso, sacia a nossa fome. Bom, quem não há possibilidade, realmente é muito difícil, mas cada vez, mas como você bem disse, compra uma lata, uma coisa de vidro um mês, no outro mês, dá o primeiro passo, assim você vai ver, e também vai obrigando as indústrias, porque não haverá consumo, se não há consumo, elas vão ter que adquirir as necessidades da nova humanidade, que é ser consciente ecologicamente. Mas hoje em dia, Simone, fala para mim, quando eu vou comprar, eu compro coisas, na grande maioria, em supermercado orgânico, tá? Mas tem muitas coisas que não. Mas eu já vou refazendo todos os meus hábitos aqui. Eu falei pra você, eu quero aprender. Eu sou bom aluno. Quando eu for ver na etiqueta, eu e qualquer pessoa que for comprar, o que é menos danino pro meio ambiente e pra mim? Coisas básicas, assim, quando você for comprar o leite, quando você for comprar os ovos, eu não como carne, mas ovos às vezes. Quando eu for comprar o arroz, o feijão, o macarrão, coisas que são mais comuns aí no Brasil, o óleo, o que eu tenho que verificar? Por exemplo, a lata, eu não sabia, antes se fabricava o óleo, mas em latas, agora está tudo em plástico, ou seja, ferrou. Eu não sabia, aqui tem em vidro, vou comprar o azeite só em vidro agora, é mais caro, mas vale a pena. Então fala pra gente, efetivamente, eu como consumidor consciente, o que eu tenho que fazer? Na etiqueta, então, onde eu tenho que ver? É impossível, né, a gente viver sem plástico. Então, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que está bem pequenininho. Deixa eu ver se tem... Não, Tá. tem que ser esse daqui. Geralmente, embaixo das embalagens, Sim. vai ter sempre, deixa eu ver, uns números, sim, eu sei. Aqui, desse ladinho, tem um triângulozinho, tá? Que ele tem um número dentro, embaixo ele tem várias letrinhas. Então, por exemplo, esse daqui, ele é o número 2, que ele é um PAD. Ele é um plástico que ele é específico para se colocar produtos químicos. Então, é cloro, desinfetante, amaciante, produtos de limpeza. Shampoo, condicionador. Shampoo, condicionador e tudo mais. Então, ele é próprio porque não vai corroer o plástico. Então, esse é o número 2. Aí a gente tem a PET, por exemplo, que é o número 1. Né? As sacolinhas, aquelas de mercados, né, que houveram nesses sacos de lixo e tudo mais, é número 4. O PVC, que a gente consegue destinar hoje corretamente, é somente o PVC usado em construção civil, que é o cano de PVC. É o cano, é o conduíte. Isso a gente consegue destinar corretamente. Agora, embalagens feitas de PVC, tem algumas embalagens que você vai olhar, principalmente de cosmético, e algumas de alimento, que você vai olhar embaixo, ou embaixo, ou do lado, em alguma etiqueta. Vai estar sempre por aqui na lateral, né, vai ter o triângulo. Então, vai ser o número 3. Essas embalagens feitas de PVC, a gente não consegue destinar corretamente. A gente só consegue destinar o PVC cano. Da construção. Né? E aí vem o número 4, isso, que é o PEDD, que é a sacolinha plástica, que é o plástico flexível, né? E depois tem o número 5, que é o PP, que geralmente é o plástico que é utilizado para armazenar alimentos como Danone, iogurte, manteiga, essas coisas, né? Tupperware, copo, todos são feitos desse plástico, que ele é um plástico mais frágil, né? Mas ele consegue comportar ali o alimento muito bem. Então, como é que você vai saber?
o PET sempre é reciclável, tá? Que é o número 1, que é a PET. Agora, se você vai comprar alguma coisa, guarda o número 245. Se tiver número 2, se tiver número 4 e se tiver número 5, 245. Você pode comprar, né? Porque além de ser um plástico que tem um pouquinho menos de contaminação, né? Ele ainda é um que você consegue destinar corretamente a 100% reciclável, ao contrário dos outros, né? Se tiver o número 6, a gente geralmente não consegue reciclar, porque a indústria que aceita esse tipo de plástico número 6, ela é muito complexa, então ela é difícil para as cooperativas ou recicladores destinarem esse tipo de plástico. É o mesmo problema do plástico do arroz, né? Ela é reciclável, sim, é passível de reciclagem, sim, mas como é muito caro para se reciclar e é muito difícil, então ninguém trabalha com esse tipo de plástico, é muito raro. E o número 7, que se você achar, você corre. Que geralmente são aquelas sachês de lanchonete, que vem ketchup, maionese, ou que vem massa de tomate, às vezes vem outras coisas. Nossa, esse daí é o mais da gente. Dentro. Claro, ou seja, da batata frita. Da batata frita. Ele tem 12 tipos de plásticos ali naquela mistura, além do alumínio, que aquela parte toda espelhada é alumínio. Então, é reciclável? É, mas precisa de um tratamento específico que separe esses polímeros, que é para todo mundo é quase inviável. Então, é mais barato para a indústria comprar uma embalagem nova do que mandar a pós-consumo para reciclagem. Então, o 2, 4 e o 5 são os menos daninhos para o meio ambiente e para a minha saúde. Sim, exatamente. São os menos. Inclusive os cosméticos, ou seja, o shampoo, o condicionador, o hidratante. Eles têm. Essas coisas, elas têm um outro problema, né? Já que a gente acabou para esse viés da live, vamos lá. No Brasil, eu não sei aí como funciona, mas aqui no Brasil, a gente utiliza o shampoo até aqui eu tô com um vidrinho, né, de repelente, porque o Brasil tá um surto de dengue e tudo mais, não dá para você fazer repelente. Sério? Mas existe hoje, no Brasil hoje está com surto aí de dengue, de chikungunya, de tudo mais. E não tem vacina ainda, Simone? Olha, tem vacina para dengue, né? Mas as outras eu não tenho conhecimento. Agora apareceu um outro aí que eu não sei nem o que é, enfim, né? E a gente não pode ficar sem utilizar o repelente. Enfim. A estação, a gente utiliza a água, vai para o esgoto, vai para a estação de tratamento. Lá, não existe. Na França, estavam pesquisando para ver alguma forma de descontaminar a água com produtos químicos. Então, por exemplo, a química do shampoo, a química do bronzeador, a química do protetor solar, dos remédios anti-inflamatórios, diclofenac, qualquer anti-inflamatório, anticoncepcional, né, antidepressivo. Então, a química dos remédios a gente ingere, é óbvio que a gente vai eliminar através da urina, geralmente. Da urina ou das fezes. Ou das fezes. Você elimina esse remédio, né? Não existe tratamento para tirar esses resíduos químicos da água. Então, a Sabesp joga em algum afluente e isso geralmente vai parar no mar. Né? E quando isso vai parar no mar, misturado ali com tudo, os peixes ingerem. Porque vai parar nas águas, nos alimentos. Isso. Já temos vários indícios, inclusive já foi feito, várias pesquisas foram feitas, de que, inclusive, foi até recomendado que não se comesse cação, porque é um tubarãozinho, né? Porque ele é um dos mais contaminados hoje, inclusive com cocaína. Né? Porque hoje em dia, essa história de se usar, né? Químicas, cocaína, maconha e tudo mais, é muito presente, e tudo isso também vai para o mar. Então, a gente come peixe, camarão, tudo hoje literalmente contaminado com produtos químicos, inclusive, além do plástico, né, dessa contaminação plástica toda.
Então, aqui em Ubatuba foi encontrado, né, um tubarãozinho castrão, que ele estava repleto de cocaína, ou seja, para ele ter essa quantidade de química, né, dentro, na carne, enfim, o consumo deve ser extremamente. Foi encontrado, inclusive, na água do mar, né, uma quantidade enorme de química, enfim, e não tem como retirar isso, né? Então, muitas pessoas acabam optando por tratamentos homeopáticos, tratamentos paliativos e quando existe essa condição, que também é um outro tipo de tratamento que dá certo, mas é muito caro, e que nem todo mundo tem acesso. Tem acesso, né? Exatamente. Mas a química de produto de limpeza, de tudo, vai parar no mar, e isso não fica lá, sobrevivendo e matando tudo, e acabando e degradando tudo, com toda a flora, a fauna marítima e tudo mais. Né? O que é um problema. Então, a informação, ela ainda é a nossa maior arma, né? Porque quando você informa, quando você mostra para as pessoas, olha, esse caminho aqui, sabe, não dá, a gente consegue por um outro, de uma outra forma, a gente precisa, até 2030, diminuir, não deixar, né? Porque diminuir é quase impossível. Diminuir ou não deixar que chegue a nossa temperatura aumente mais 1,5 graus, porque se isso acontecer, vai ser só ladeira abaixo. Né? 2050... Não tem como regredir, né? Porque vai chegar num processo já que vai ser automático, né? Você entendeu? Então, a importância da reciclagem está lá em cima, porque, por exemplo, já que o petróleo hoje ele é o maior ele é um dos maiores poluentes do planeta. Né? E a gente tem uma outra questão. A indústria da moda, ela hoje é a maior poluente, literalmente, do planeta. Exato. É o que eu estava falando no começo da live. Você tem que ser consciente do que você veste, do que você come, do que você consome, todos os produtos, tudo, porque é só assim, gente. Não tem outro jeito. Porque está no estágio, como ela bem disse, essa Agenda 2030 é vergonhoso. O G20 ainda está se reunindo, que antes era o G8, depois o G4 e tal. O G20 já faz alguns anos. E os maiores poluentes, porque a China ainda não entrou a poluir como ela realmente vai, porque ela ainda está com muito carvão. Ela ainda não tem um uso tão grande do petróleo. E os Estados Unidos e a Europa fazem uma pressão para ela não chegar, porque eles vão poder continuar consumindo tanto. Porque se a China chegar e fazer isso... Não, continua, por favor, desculpa. Mas seu raciocínio está simplesmente correto, né? Porque o petróleo, ele realmente assim, está bem ali com a indústria da moda, né? E aí a gente traz a indústria da moda, ela não, a gente vê lá no deserto do Atacama as grandes marcas lá os aviões e jogam as roupas lá no deserto, agora estão tentando tirar, vendendo essas roupas, ou seja, só que aí volta aquilo que você disse, o que os governantes fazem, né? Exato. Existe a logística reversa do plástico, do papel, do papelão, vidro, metal, etc, etc. Só que não existe uma responsabilização da indústria da moda. E ela é que mais polui. Por quê? Por dois motivos. Porque nós temos roupas já confeccionadas que se o planeta ficasse 100 anos sem fabricar uma peça sequer, todo mundo ia ter roupa para usar durante 100 anos. Exatamente. Né? E a indústria porque está muito barato. Hoje... O tecido em si, ele não é mais tecido. Vou dizer que é papel, não, porque o papel se recicla. É um material. É plástico, exatamente. É plástico. É plástico. Porque são fios de pele. As roupas hoje, sei lá, olha, posso estar errada, mas eu acho que mais de 70% dos tecidos que são jogados no mercado, eles são de poliéster. E poliéster é fio de pet. Então, eles pegam a pele, transformam no fio, depois transformam em tecido, e aí confeccionam as roupas e tudo mais. Cara, até na pele. Não é... E aí continua a contaminação. Porque as roupas, conforme você vai lavando, elas vão se degradando. Elas vão soltando ali as nanopartículas e aí contaminam afluentes e a comida, sabe? Carne, até hoje,
a carne de boi está contaminada com plástico, porque o plástico ele não some, né? Ele fica por aí, ele se degrada, mas ele fica voando por aí. Então, acaba no alimento das vacas e elas ingerem e, consequentemente, a gente ingere uma carne contaminada. Entendi. Pois é, essa cadeia de coleta, ela é muito maior e é muito maior mesmo o problema. E vocês, todos nós temos que se conscientizar realmente e pegar a responsabilidade para nós, para cada um. Porque é só assim que você vai conseguir essa mudança. Existe, eu não sei se você conhece a economia circular, né? Como funciona a economia circular, ou se você já ouviu falar, enfim, né? Nós temos a economia circular, ela é realmente circular porque ela é um círculo, né? E quando a gente fala da questão da reciclagem, a economia circular, ela começa ali na extração da matéria-prima virgem, né? Então, a gente falou do vidro no início. Então, começa na retirada da areia para se fazer o vidro, né? Depois de levar isso para a indústria para que aquela areia seja processada e se transforme numa embalagem, né? Enfim. Depois disso, ela vai ainda para a indústria para que seja envasado a bebida ou o que for naquele vidro, depois distribuir vai para os grandes distribuidores, supermercados, até chegar a nós, que somos os consumidores finais. Né? Então, esse ciclo, ele é chamado de economia circular. E a economia circular, sim, ela fala muito sobre a responsabilidade compartilhada. O que é a responsabilidade compartilhada? É literalmente a responsabilidade que a gente compartilha um com o outro. Então, se existe ali, né, a indústria e todo mundo, a indústria realmente se responsabilizar por recolher minimamente os 35% do que ela lança no mercado, né? É o consumidor final, quando ele chega lá, tentar escolher produtos que sejam mais... Que sejam a separação do lixo desde casa. Que separe o resíduo, que separe o orgânico, né? Porque a pessoa fala, eu vou mandar isso para reciclagem, mas eu vou pegar esse daqui e vou colocar no lixo orgânico, né? E no resíduo orgânico, o caminhão vai passar, vai levar e vai aterrar. Só que aí também é um problema, porque aí, quando chega a comida, todo orgânico, a fruta, a folha, quando chega lá no aterro sanitário, ele é aterrado, né? E ele sofre um processo que eles chamam anaeróbico, que as bactérias ficam lá comendo, né, sem nenhum tipo de ar, por isso que se chama anaeróbico. E aí, ali é criado o gás metano, que é um dos gases mais poluentes do planeta. Isso que tem no mundo, exatamente. Então, é mudança de hábito. Dá para fazer uma composteira? Dá. Posso ali, eu tenho um jardinzinho, sabe? Existem várias formas de se compostar, né? Então, dá para compostar em casa, dá para compostar até em apartamento, né? Então, essa mudança de hábito que é importante, né? E as informações precisam ser passadas. Exatamente. Amor, olha, foi muito bom. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu quero que você fale para a gente. Você está com um pouco de tempo mais? Sim. Sim? A gente vai voltar sobre isso. Agora a gente falou em geral, as próximas vai ser como aluno mesmo, caderno e tudo, a gente vai especificar para entrar realmente na nossa responsabilidade. E eu, como responsável, eu quero ser um cidadão. Eu estou sendo um cidadão melhor. Mas essa base aqui, por isso que me interessou tanto falar com você. Aqui nesse canal, nós vamos fazer isso. Vai ser um processo, porque é um processo de reeducação. De como nós, com quais atitudes, como você falou tão bem, onde você está estudando, e aí na prática da cooperativa, como consumidor, os hábitos que nós vamos ter que adquirir, vamos falar dos números, das etiquetas, e é igual criança, vai ter que desenhar, você sabe, né? Tem que desenhar, porque eles assim, tal, tá? Mas agora, fala para mim um pouco da importância das catadoras, os catadores, mas esse porcentagem que tem, que é mais feminino, e esse porcentagem feminino é mais negro.
E os aterros sanitários, que antes eram aterros sanitários, os famosos lixões, tipo, onde você trabalha aí, é na zona periférica do município. Casualidades da vida, né? E fala pra gente, como foi essa implantação da coco reciclagem no Ipiranguinha? Sabe, ou seja, faz um resumo da importância dos catadores, né? Eles vão até aí? Eles deixam aí ou vocês recolhem? E como foi para o bairro a implantação disso? Sabe? Faz hoje, né, nós somos, eu vou arredondar os números, tá? Nós somos cerca de 1 milhão de catadores a nível Brasil, 15 milhões ao redor do mundo. E aqui, no nosso território nacional, nós temos ainda 60% que estão dentro de lixões, 30% que são aqueles catadores de rua e aqueles tiozinhos que andam com saco preto nas costas, e somente 10% está dentro de cooperativas e associações que têm o CNPJ, né? Dentro desse 1 milhão que eu falei para vocês, Brasil, nível Brasil. Hoje, a nível Brasil, hoje a maioria, 70% são mulheres. 70% são mulheres, né? E dessas mulheres, a grande maioria são mulheres, mais de 55% são mulheres negras que trabalham nas cooperativas. Aqui nós temos um quadro no Brasil de refugiadas imenso, né? Que vêm refugiadas e procuram esse trabalho nas cooperativas. Hoje ainda o trabalho ele é muito marginalizado, né? Muito marginalizado. E por quê? Porque é um trabalho que ninguém quer fazer, né? Imagina, as pessoas falam, você trabalha separando o lixo. Não, a gente trabalha separando o resíduo. Realmente, ele é um trabalho que ele é marginalizado. E as mulheres acabam procurando esse tipo de trabalho para complementar a renda da família. Familiar. Né? Porque, às vezes, a renda familiar. Né? Então, a maioria são mulheres que são mães solteiras. Mães solteiras, que são a maioria são mães solteiras, né? E a maioria realmente são negras, porque a maior parte da população do nosso país, a gente sabe que existem muitas pessoas brancas, né? Mas a maior parte da população do Brasil é preta e parda. E a maior parte, a maior parte dos negros, os pardos, pretos, eles moram na periferia. Né? E a gente ainda sabe que existe muito racismo e oportunidade para pessoas pretas, ainda hoje continua sendo difícil. É literalmente um racismo estrutural. Né? Então, essas pessoas, elas buscam esse modelo de trabalho porque é muito mais fácil ela ser inserida no mercado de trabalho, para ter uma renda extra. Né? Porque é literalmente ninguém quer. Olha que nível, né? Porque ninguém quer. E é um trabalho que ele é extremamente digno, importante, né? Gratificante. Sim. Então, hoje, 90% de tudo que volta para a cadeia produtiva no país, 70% disso é de responsabilidade das mulheres. Então, as mulheres, elas têm uma força muito grande, né? O papel delas é extremamente importante, mas uma coisa triste é que as mulheres, elas continuam não tendo voz. Não tendo voz. Então, e mais a mulher preta. Voz. E muito mais a mulher preta. Ainda se duvida muito da capacidade da mulher preta. Né? Só que as pessoas esquecem que a capacidade de conhecimento das pessoas é independente da cor da pele, independente da idade, independente do credo, independente de qualquer coisa. A capacidade intelectual, ela está fora de qualquer um desses padrões. E do gênero. Somos seres humanos. E do gênero. Porque aí entra o machismo. Sabe, não é, somos seres humanos. Continua, por favor. Exatamente isso, né? Então, essas mulheres, elas buscam esse modelo de trabalho, né, para serem inseridas realmente no mercado de trabalho, né? E é um trabalho que realmente ninguém quer, né? E aí, hoje, na Coquicia, nós temos, a maioria são mulheres que trabalham aqui, né? E a Coco nasceu de um TCC. A Gilda, minha irmã, fez um TCC a respeito da extração da fibra do coco.
E aí ela queria montar uma cooperativa que fosse para beneficiamento do Porto Verde, para retirada da fibra e tudo Sim. e acabou virando uma cooperativa para o gerenciamento do reciclável, né? E aí isso nasceu em 2015, vai fazer outubro de 2015, vai fazer exatamente 10 anos que nasceu a COFCIA, e ao longo do tempo a gente passou por muitos problemas, porque esse trabalho, ele não é um trabalho que existe realmente um incentivo, né? E a gente sabe que existem vários interesses. Ao contrário, existem vários interesses escusos por trás da fábrica do lixo, da indústria do lixo. A gente sabe como isso funciona, né? Então, quando a gente tira tudo isso daí e leva para uma destinação correta, às vezes isso em alguns municípios acabam sendo um problema. Então, não existe, é muito difícil o incentivo dos municípios. Por quê? Ali dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, diz assim, que preferencialmente as prefeituras devem apoiar as cooperativas e associações de reciclagem, mas não existe uma obrigatoriedade. E o que o governo federal faz para que essa obrigatoriedade ela entre dentro desse pacote, né? Como esse preferencialmente entre dentro desse pacote. Dá incentivos. Então ela fala assim, olha, se o Batuba apoiar a cooperativa, você pode ter incentivos fiscais estaduais e federais. Então, é muito mais fácil para o município acessar recursos quando ela apoia um projeto ambiental, né? Então, só que não existe obrigatoriedade, porque o governo é inconstitucional o governo federal obrigar. Então, ele abre esse parênteses. Olha, se você quiser, você vai e ainda assim é ajuda. difícil, Simone? Então, é muito difícil porque existe muita resistência, tá? Eu vou falar uma frase, porque o lixo sujo dá muito mais dinheiro do que limpo, né? Se é que você não entende. Sim. Então, existe muita resistência ainda, né? Porque a gente sabe como é que funciona. É uma indústria, literalmente, é uma indústria, né? Sim. Então, e a gente não faz parte dessa indústria, a gente quer tirar isso. A gente é a solução. Para destinar de forma. Exatamente, a gente quer trazer uma solução sustentável, né? Que muitas vezes não é interessante para alguns municípios. Então, olha, desses 10% de associações e cooperativas que eu falei que existem, que tem o CNPJ, hoje menos de 2% é extremamente documentada e muito menos, acho que menos de 1% disso tem contratos de prestação de serviço, porque não existe realmente interesse público, né? Não existe esse interesse. Isso é muito triste, né? Porque a venda só do material, ela não consegue manter uma cooperativa, porque o preço ainda é muito baixo. Muito baixo. Então, por exemplo, ainda isso, né? É para humilhar de uma forma. Ainda isso. Eles humilham socialmente, excluem socialmente. E você, quando consegue, um trabalho dignifica. Eles colocam que aquilo não vale nada. E é literal. É literal, né? É muito... Continua, por favor. Porque os catadores hoje, eles ainda são vistos com olhos marginalizados. Sim, as pessoas marginalizam o catador, né? Porque elas não entendem a grandiosidade do trabalho. Exatamente. Faz, né? Sim. E o quanto isso é importante, inclusive para quem está nos marginalizando, porque ele respira um ar muito melhor, né? Porque sim, tem um monte de gente que cuida para que isso esteja melhor para ele. Então, só que ele é literalmente um negacionista. É ignorância, é racismo, é classismo. Simone, deixa eu só te interromper, porque tem uma coisa muito interessante nisso. Aqui na Europa, aqui na Espanha, os basureiros, que é chamado lixeiro no Brasil, aqui é basureiros. É um trabalho que não é bem pagado, bem não, mas bem, né? Só que eu estou aqui há 22 anos, não se via tanta gente trabalhando. Era também um trabalho marginalizado, era só pessoas de muita idade, ou pessoas mais retraídas, ou pessoas que não tinham conseguido estudar, que ainda tem muito pouco, mas tem gente que não quer estudar, por exemplo. Os ritanos, que são os ciganos, né? E você via, era essa imagem né, da pessoa que recolhe lixo.
Desde 2008, que teve a crise aqui, que foi mundial das imobiliárias nos Estados Unidos, aqui quebrou tudo, mudou tudo. Tudo. Aí tocou fundo, teve um desemprego tremendo, a gente só foi se recuperar em 2014. E trabalhos que eram vistos como trabalhos secundários, garçom, lava-prato, todo mundo começou, o que viesse era válido, porque precisava do dinheiro, né? Esse trabalho era dito para imigrantes. Mas o trabalho da limpeza pública era uma coisa que era muito... Não era... Não vou dizer que era mal vista, porque não era visível. Isso é o pior. Era invisível. Depois dessa crise toda, principalmente os jovens, porque, claro, saíram, né, do instituto, que é o segundo grau, e não tinham experiência para trabalhar. Antes o McDonald's dava muito trabalho e tal, mas era muita gente desempregada. Foram para onde? Para a limpeza pública. Daí o que veio? Você começou a ver gente jovem, começou a ver as pessoas e virou realmente uma profissão. Sempre foi uma profissão, sempre foi muito bem estruturada aqui. Com o advento da internet, das redes sociais, os americanos começaram a postar admirados a beleza, que são realmente muito bonitos, dos policiais e de tudo, e dos agentes de limpeza pública, dos lixeiros. Olha a mentalidade como está tão enraizada, você não pode ter uma boa aparência para fazer esse trabalho. Se você tem, isso é uma coisa assim, porque quem tem boa aparência, quem é dignificado como ser humano, jamais faria isso. Olha a hipocrisia na raiz que está, na estrutura, né, do ser humano. E aí no Brasil, continua ainda, pelo que você está me falando, essa imagem, né? Eu comecei a recolher lixo nos piers, nas praias aqui. Depois que eu tive a minha crise de pânico aguda em janeiro do ano passado e fiquei no aniversário de morte da minha mãe, que foi em abril, que eu fiquei 3 semanas literalmente esperando a morte chegar. Eu fiquei 3 semanas refecando sangue e pulso, eu já estava com uma crise, já tinha passado a minha crise de pânico aguda. Eu quase morri, afogado no meu próprio vômito. Mas quando foi o aniversário de morte da minha mãe, a coisa foi muito grave. E foi a primeira vez que eu somatizei. Eu falei, cara, vai ser mais fácil para chegar à finitude. Você entendeu, né? E não chegou. Eu cansei de esperar, levantei e saí de vítima e me fiz responsável da minha vida. Eu falei, do jeito que tá, não dá mais. E outra coisa, eu fiquei sem comer, eu só bebia água e mesmo assim a finitude não chegou. E eu falei, eu cansei. E eu cheguei no estágio assim que eu desconectei a minha supervivência, que é o mais humano que existe. E eu falei, cara, não, isso não é normal. Eu tô aqui há 3 semanas, ficando sangue e pus, a minha alma já tá dilacerada há muito tempo, o meu corpo também tava, porque era uma dor tremenda, mas essa dor era o de menos. E eu falei, que bom que vai chegar no fim. Não chegou, eu cansei, levantei e falei, eu devo ter uma coisa muito boa para fazer para mim e para o mundo. E eu comecei, me estruturei tudo. E uma das coisas que me ajudou muito com a terapia, eu comecei a fazer esse canal e tal. Eu falei, mas como é que eu vou fazer para chegar nisso, né? O que eu vou falar? Porque dar o primeiro passo é assim. Eu vi uma lata no chão e aquilo sempre me incomodou. Eu peguei essa lata e falei, cara, é com isso aqui que eu vou fazer. O meu primeiro vídeo, e durante vários vídeos, porque deve você conseguir pessoas, é uma estrutura. E as pessoas não querem trabalhar. Porque é um trabalho contínuo. As pessoas querem ir falar num canal que tem 10 milhões de pessoas, né? E eu comecei a publicar esses vídeos. E quando eu estava retirando os lixos, que eu fiquei de licença médica durante 1 ano. Agora eu vou ter a trabalhar, eu vou cada vez menos, porque realmente não há tempo. E eu estou num processo que tem que abrir o abanico para todos os lados. Mas eu ia todo dia, 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 todo dia. E isso aí tudo que você está falando, eu vi. Olha que Barcelona é uma cidade extremamente limpa, viu? Mas a quantidade de lixo que fica enraizada nas pedras, aquele lixo antigo, oxidado, e aquilo me ajudou para a minha terapia, o mesmo, porque eu me sentia me limpando, literal. E o que me impactou, já vou te devolver a palavra, desculpa, mas é que é muito enlace com o que você está falando.
E eu falei, eu indignado com tudo, porque desde sempre, nossa geração, que foi da Rio 92, era uma geração que acreditou que o Brasil era o país do futuro. O futuro chegou e continuou igual ou pior. E eu sou de uma geração que, no ano 2000, somos os millennials, o Rio Tietê era limpo e gastaram-se bilhões e continuam gastando bilhões. E não tem como ser limpo se o caminho para chegar ali não está todo canalizado e não existe uma rede de esgoto decente. E as indústrias continuam jogando. Não tem como, né? E eu dei toda essa volta para falar o seguinte para você. Como que você viu o impacto aí no bairro na autoestima das pessoas que trabalham com isso? Porque deve ter levantado, deve ter tirado muita gente de muito lugar profundo. E a coleta de lixo, cara, você vê literal, porque você se faz mais empático. Porque aquilo, você vê, você tem consciência que o planeta é um só. E o lixo, eu pegava embalagens, estava da Argentina, que estava da Austrália, e a daqui também vai para lá, né? E isso. Você viu essa mudança nos seus subordinados, nos seus companheiros de trabalho, no bairro, nos cooperados? Hoje a gente percebe que o município como um todo, né, onde nós conseguimos alcançar fazendo a coleta seletiva, ele realmente é um espaço que ficou mais limpo, né? Ele realmente ficou mais limpo e as pessoas que trabalham aqui na cooperativa hoje, que são sócios cooperados, né? Cooperativa geralmente não é CLT, quando eu disse no começo que o trabalho, as cooperativas, elas nasceram lá no começo da Revolução Industrial, né? Quando houve lá a Revolução Industrial, algumas pessoas se juntaram e falaram, a gente não vai mais ser CLT, vamos se juntar, vamos comercializar junto e tudo mais, para elas terem um maior rendimento trabalhando juntos, né? Como sócios, literalmente. E depois isso acaba se expandindo para a parte social e tudo mais, né? Ao longo dos anos. E aqui a gente vê muito isso, né? Porque quando as pessoas resolvem, né, vir procurar ou elas são acolhidas aqui na Pouco Pro Trabalho, muita gente chega com a autoestima muito baixa, né? Chega muito triste. E ao longo do tempo, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar a autoestima dessa pessoa. Então, é trazendo ela para a realidade de que ela é alguém no mundo. Sim. Né? Então, nós temos hoje uma massoterapeuta que ela trabalha com saúde integrada do trabalhador dentro da cooperativa todas as semanas. Ela fica todas as quintas o dia inteiro atendendo esses cooperados e ela é realmente muito boa, né? Porque ela ajuda nesse processo de trazer a autoestima para a pessoa. E para além disso, quando a gente fala de benefícios, quais são os benefícios? Né? Trazer a qualidade de vida para o município mesmo, onde a Coco está inserida, né? Para o município como um todo, né? Além de trazer vários benefícios, porque, como eu disse, para a gestoria pública, para o gestor público, porque ele pode buscar recursos que antes ele não tinha acesso por não apoiar nenhum trabalho de sustentabilidade dentro do município. E para os cooperados aqui, quando eu chego aqui, que eu olho, eu falo, poxa vida, tem uma moto nova, de quem é? Sabe? Que eu vejo que ele conseguiu comprar uma moto, ou que ele conseguiu, esses dias teve uma das meninas que, um domingo de manhã, é o sábado, não me lembro, ela me mandou uma foto. Ah, sim, eu estou muito feliz, quero compartilhar com você, porque eu já trabalhei tanto na minha vida e nunca consegui ter as minhas coisas. Ela comprou uma geladeira nova. Olha que maravilha. Ela me mandou a foto, né? E felicíssima, porque ela falou assim para mim, olha, para muitos pode ser só uma geladeira, mas para mim, comprar essa geladeira é a realização de um sonho. Então, e que ela aí foi capaz, que ela é capaz de tudo. Que é uma mãe solo, né? Que tem 3 filhos, né? Que tem um pequenininho ainda que ele tem autismo e tudo mais, né? E ela corre com ele para lá, corre para cá. E aí ela me mandou. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão emocionada, sabe? Então, quando você vê os companheiros de trabalho
conquistando, um compra carro, outro comprando terreno, outro aumentando a casa. Então, além de tirar essas pessoas que são literalmente pessoas vulnerabilizadas, várias pessoas pretas que são discriminadas e tudo mais, mulheres, né? Pessoas que às vezes, quem né, quer que chegue aqui, que a gente acolhe, que vê que tem algum problema com droga, a gente faz um encaminhamento para fazer um tratamento, a gente orienta, a gente fala, olha, vamos melhorar, enfim. Então, a gente traz essa pessoa realmente de volta à vida. Eu costumo dizer que a coco, ela não recicla só o plástico, o papelão, o vidro, ela recicla literalmente as vidas, o ser humano. Então, trazer toda essa dignidade para as pessoas que trabalham aqui, eu acho que é um dos papéis mais importantes, sabe? Para mim, eu fico muito feliz de ter a bênção, sabe? De ser uma pessoa, uma das pessoas que é esse canal de conseguir, junto com todo mundo, melhorar a vida das pessoas, porque esse é o nosso intuito, né? Trabalhar a sustentabilidade, informar as pessoas, trazendo a educação como um todo, ambiental e como um todo, né? E trazer uma dignidade de vida para as pessoas que antes eram literalmente marginalizadas. Então, hoje, se você fizer uma entrevista e perguntar para qualquer um deles, né? Olha, como é que é o seu trabalho na Coco? Você está feliz? Eles contam a trajetória do antes, literalmente um antes e um depois. E um depois. É uma mudança de vida em todos os aspectos. Problemas todos nós temos, temos todos os desafios possíveis. Que né? continuarão. Mas a forma como você lida com o problema. Tem mais ferramentas, né? Com você. E a autoestima é a base. Sem contar que hoje nós somos em mais de 30 pessoas, né? E basicamente 95% são pessoas do Pirreguinha. Sim, nós temos mais de 40 pessoas hoje que trabalham entre assessoria e cooperados, né? 40 e tantas pessoas. 90%, Simone? 95% são moradores do Ipiranga, do nosso próprio bairro. Então, nós temos Cara, que lindo! Umas 30 e poucas pessoas que são pessoas aqui da nossa região oeste, né? Então, fortalece o bairro, fortalece a vida das pessoas, fortalece as famílias, fomenta a economia do município, além de trazer todo o benefício para o planeta. Sustentabilidade do planeta como um todo. Simone, realmente está mais limpo o município? Porque uma das coisas que sempre me impactou quando eu volto ao Brasil, faz 10 anos que eu não vou aí. Quando eu passava ali no Trevo, na parte que é a parte mais turística, se supõe que deveria ter uma... Se supõe não, tem que ter, porque a Contour abriu faz 30 anos. Eu participei do primeiro verão. E foi para arrecadar dinheiro para investir no município e na zona turística, né? Como eu falei para você, o Brasil era o país do futuro, né? O futuro chegou. 30 anos se passaram. As praias continuam sem banheiros. As praias continuam sem duchas. Passando ali naquele trevo, como eu falei para você, entre o Tenório e a Praia Grande, primeiro, os containers não haviam, sabe? É uma falta de respeito com a inteligência humana e com os impostos que todos pagamos. Eu não moro no Brasil há muito tempo, mas eu sempre enviei dinheiro para minha mãe. E toda a minha família mora aí. E é uma falta de respeito com vocês mesmo. É total. E eu via aquele trevo cheio de lixo, que é a zona mais turística, volto a dizer. O efeito da Coco, você vê que a prefeitura está tomando isso mais em sério ainda, ou você vê uma precariedade completa e total com todos os munícipes, com todos os cidadãos aí? Olha, realmente, com relação aos resíduos, né, nos dias ditos normais, porque o Ubatuba nós temos dois cenários, né? Nós temos o cenário de agora, que é o cenário da baixa temporada, onde a maioria das pessoas que estão aqui são literalmente pessoas que moram em Ubatuba, né? Então, você percebe que realmente a cidade, você olha, você anda, a cidade é mais limpa. Só que hoje, Ubatuba, ela tem um outro cenário. Nós temos dois pontos, né?
essa época onde se tem menos gente e a época onde a população flutuável, a sazonalidade de Ubatuba é muito instável. E Ubatuba não comporta, hoje ela tem sido uma das cidades mais procuradas do Brasil para turismo. Tá? Não sei te dizer por quê, né? Então a gente dorme, tem final de semana, mesmo que se tiver um sol muito grande, você dorme com 100 mil pessoas, no outro dia você acorda com 400 mil pessoas dentro do município. E Ubatuba não tem estrutura física para suportar esse turismo desenfreado, que não é um turismo controlado. E além do que, a responsabilidade dos governantes, porque dinheiro há, e sempre houve. Pode não ser para 400 mil, mas continua com esse descaso. Continua, perdão, desculpa. Acorda com os 400 mil. Não, e realmente não existe nem a empresa de coleta de resíduo urbano, né, que é de coleta de orgânico, consegue se organizar no último feriado, por exemplo, da Páscoa, uma viagem daqui a São Paulo, que demora em média 3 horas e meia, as pessoas estavam demorando 21, 30 horas para chegar em São Paulo, né? Imagina. Algumas 16. Da Praia Grande até o Ipiranguinha, que são 5 quilômetros, teve gente que saiu 9 horas da manhã da Praia Grande e 5 horas da tarde não tinha conseguido chegar no Ipiranguinha gente. ainda. É uma falta de respeito total. Exatamente. Da estrutura, ou seja, de tudo, porque só tem uma rodovia que é de um lado só. As pessoas vão porque realmente é lindo, mas é uma roubalheira constitucionalizada, municipal, estadual e federal, entra governo, sai governo, é vergonhoso. Quando eu vejo as pessoas aí no Brasil, naqueles ônibus caquéticos, com aquele calor terrorífico, cheio. Só tem uma empresa, continua com uma empresa de ônibus ainda? Sem horários algum, as pessoas vão trabalhar. É uma falta de respeito com todos. É que me revolta, desculpa, continua. Essa, na verdade, é uma condição a nível Brasil, né? Mas Ubatuba realmente existe muita exploração imobiliária hoje ainda, né? E é desenfreada, então às vezes é uma briga. Hoje, o bom de Ubatuba é que nós temos muitos ambientalistas, nós temos muitas ONGs, muitas organizações da sociedade civil que acabam brigando e falando, não, isso não dá para fazer, isso dá para fazer, mas a gente sabe tudo que existe por trás de certos interesses e tudo mais. Né? E que, às vezes, a gente não consegue medir força com isso. Por mais que a gente brigue, Ubatuba precisava ter uma estrutura controlada de turistas, porque aí sim vem essa questão. Porque, por exemplo, tem época em Ubatuba que hoje se manda para o aterro sanitário de 60 a 100 toneladas dia de resíduo, dependendo do dia. Tá? Mas já houve épocas em Ubatuba de começo de ano que chegou a quase, 500, 600 toneladas em um dia. Né? Então, Deus, muita coisa. A gente não suporta. Consegue, o município não suporta tudo isso. Aí você não consegue andar, porque as ruas estão todas interditadas, paradas com carro, né? Os caminhões não conseguem fazer a coleta de forma correta. Isso que eu ia perguntar para você. Comprar uma frota de 250 carros, caminhões, para poder fazer a coleta. E depois chega fora de temporada, aquilo tudo fica parado. Então, é uma loucura, sabe? É uma loucura. O Ubatuba precisava ser organizada, né? Ter um turismo literalmente controlado, né? Entrou número X de carro, não fecha mais. Exatamente, porque não suporta. Como acho que Fernando de Noronha hoje está alguns exatamente, lugares, né? Há anos é assim, exato, há um número. Então, quero visitar, eu preciso agendar para poder entrar em dias de feriado e tudo mais. Precisa ter uma organização, né? Mas infelizmente não existe. Então, toda essa problemática que você trouxe, que não é privilégio de Ubatuba, isso tem acontecido a nível Brasil, porque a nível Brasil, porque não existe
um compromisso, isso, né, de nação. com a população. E de nação. Entendeu? Não, porque o Brasil tem um potencial turístico tremendo. Mesmo. Porque tem um potencial turístico tremendo. E o Brasil, olha, aqui na Espanha, eu fiz a Universidade de Turismo, não terminei, depois fiz o de auxiliar de voo. Eu fiz em 2007, 2008. Naquela época, a Espanha é o segundo país que mais recebe visitantes no mundo, só atrás da França, mas é uma diferença de 5 milhões, que é mínima. A França tinha 80 milhões de visitantes anuais e a Espanha 75 milhões. E cada ano vai... Agora está muito maior. Isso estou te falando há 20 anos, quase 20 anos atrás. O Brasil tinha, sabe quantos? Não chegava a 6 milhões, eram 5 milhões de visitantes. O México, que a população que é muito lindo e tudo, mas não se compara com a diversidade que há no Brasil, territorial, que não é só o litoral, é o interior e tudo isso. A parte da Amazônia e tal. O México tinha 20 milhões. Mas é que você chega aí, a estrutura é tão precária e continua sendo, porque aqui você vai nas praias, em toda a Europa, se põe que nos Estados Unidos deve ser assim também, e em muitos lugares do México, tem um suporte turístico, uma coisa simples. Você vai num ponto de ônibus, tá? Você tem a informação, agora é tudo eletrônico, já faz tempo, mas você tinha um cartel, é que eu falo algumas palavras em espanhol, porque há muitos anos aqui, sem falar português, eu não me lembro. Você tem um cartaz, exatamente. Já não é nem para ser em inglês, que já seria pedir muito, ou em espanhol. O Brasil está literalmente de costa para a América Latina inteira. É uma outra vergonha. Mas não tinha em português. Eu não sei se tem hoje em dia. Uma coisa básica, o horário do ônibus. Que turismo é esse que trata tão mal o próprio turista? Você está entendendo? Não volta e não vai porque você não tem essas coisas. E, Simone, para fechar, sei que você é uma mulher ocupada e tem que tratar muito bem esse cérebro para continuar, para terminar essa sua formação, essa sua graduação. Me fala uma coisa, como que é o trabalho da cooperativa? As pessoas cooperadas vão aí, quem não é cooperado pode levar aí os resíduos, como é que é? Como é que funciona? Faz um resumo pra gente, por favor. E outra coisa, quem quer ajudar o trabalho que você falou que não fecha só com o dinheiro da coleta, como se faz para quem quer de fora ajudar o trabalho que vocês fazem aí? Então, hoje nós somos contratados pela prefeitura, né? Nós temos um contrato de coleta seletiva no município, onde nós fazemos boa parte dos bairros do município, ainda não todo, né? Então, a Coco tem os caminhões, a gente vai para a rua todos os dias com 2 motoristas, 5 ajudantes, e aí fazer a coleta porta a porta, residencial, né, de prédios públicos. Então, isso está dentro do escopo do nosso contrato, mas ainda tem muita gente que traz o resíduo aqui, né? Então, às vezes, o pessoal fala, não estou em casa, ou, sei lá, mora num bairro muito distante, onde a Coco não atua. Então, as pessoas guardam e elas trazem aqui o resíduo, né? Então, os cooperados, eles vêm todos os dias. Nós temos uma equipe, então tem o prensista, tem um menino que faz a compactação do material, tem a menina que faz a triagem, tem que fica na esteira, né? Eu vi. Isso, faz a triagem, a separação e tudo mais. Então, a gente tem um pessoal que trabalha no operacional e ajuda a fazer toda essa engrenagem a rodar, né? E hoje, realmente, a maioria das cooperativas, as cooperativas não sobrevivem, né? Não se paga o serviço com a venda do resíduo. Então, nós conseguimos construir aqui com doação da sociedade civil, né? Então, nós tivemos uma doação, tem uma das pessoas que a gente chama de madrinha, né? Nós recebemos um valor em dinheiro para fazer toda essa construção que nós temos aqui. Que bom. Né? Então, muitas vezes o nosso caminhão quebrava, a gente conseguia fazer as vaquinhas com a ajuda da sociedade civil,
E hoje nós temos, se quiser ajudar, pode ser em projetos, pode ser pessoas que tenham expertise de escrever ou de falar alguma coisa, ou ajudar na educação ambiental, pode ser um voluntariado, ou pode ser uma pessoa que fala, olha, hoje eu quero na Coco, porque eu quero ficar o dia inteiro criando o material, fazendo a separação, entendendo como é que funciona o trabalho operacional interno. Então, as pessoas podem vir, podem, podem chegar, podem entrar lá no Instagram, tem o número do nosso telefone, podem marcar um horário para vir aqui e tudo mais. E as pessoas que se interessarem em ser um cooperado, né, em fazer parte da equipe da Coco, da família também pode mandar Coco, da família Coco, pode mandar traz o currículo aqui, vem conhecer o espaço, né? A Coco foi construída para ser um espaço 100%, pelo menos 90% sustentável, né? Nós temos a nossa madeira de construção, é madeira de reflorestamento, nossa cobertura é feita de caixa de leite, as famosas telhas ecológicas e tudo mais. Então, as pessoas estão convidadas, porque quando você assiste um vídeo ou quando você ouve falar, é uma coisa. Quando as pessoas vêm aqui distante, e entendem, é distante. O impacto que isso causa, as pessoas saem daqui com uma outra conotação desse recicladas. universo. Então, recicladas, literalmente. Simone, olha, eu ia falar para você, cara, a gente vai ter um trabalho lindo, viu? Nós vamos fazer um trabalho lindo juntos. Eu não estou aí reciclando, mas o meu trabalho é divulgar e eu peguei isso para mim. E estou muito feliz de você estar comigo nesse caminho, que a gente não faz nada sozinho. É o meu comprometimento hoje no vídeo que eu fiz, eu falei, é o meu comprometimento realmente com ser um ser humano melhor. Não tem como não passar pelo planeta. Não há. Não existe essa possibilidade para uma sociedade sustentável você não se comprometer. Primeiro com você, como ser humano. Você tem que ser um ser humano melhor e responsável. Com você, mentalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Civilmente, botar isso em prática. E com a sociedade, e com o planeta, e com tudo que você consome. Sim, eu vou para o Brasil, eu cheguei dia 14, eu saio daqui dia 14 de novembro, chego dia 15. Eu vou ficar em Ubatuba poucos dias, vou ficar 3 semanas no Brasil. Vou ficar em Ubatuba acho que uma semana ou assim, vou visitar o meu irmão que é Hare Krishna do Vale do Paraíba, lá em Pindamonhangaba, que é muito bonito. E eu vou aí para fechar um ciclo, você sabe muito bem por quê. Devido ao falecimento da minha mãe, eu não pude ter ido, você tem que fechar a tampa do caixão, né? E eu quero muito, eu já ia pedir isso para você, para eu passar um dia aí e gravar com você. E eu quero sair com eles no caminhão, eu quero passar um tempo aí na triagem. Eu vou ficar em Ubatuba, eu não vou me alongar muito porque vai ser necessário, mas não vai ser tão, tão bom como a minha mãe estava aí. Mas eu preciso ir aí, eu quero ir aí, tem muitos contatos no Brasil também. E tudo que a vida me deu foi através do meu comprometimento com o ser humano. E hoje em dia, eu tenho obrigação moral de passar isso para a sociedade, para o mundo. Sabe? Você tem que cooperar. Né? E nada melhor que cooperar com o mundo do que com uma cooperativa. Por isso que eu aprendi para você a forma de ajudar. Então, conte comigo, eu vou ficar aí, eu vou passar umas 2 manhãs ou assim, porque eu também tenho que descansar minha mente. Eu quero ir aí em lugares lindos do Brasil, que eu estou precisando disso. Mas eu levo comigo nas minhas férias, e obrigado por você ter falado quem quiser ir. Eu falei, já vou me convidar, pois eu já estou convidado, né? Quem quiser ir, a gente vai fazer um trabalho muito bonito. Falaremos mais no mês que vem, quando você tiver tempo, e aí a gente estrutura bem para fazer realmente o beabá, uma cartilha de educação. Hoje aqui foi uma coisa muito ampla. Muito obrigado por você tão generosamente ter separado o seu tempo para o planeta. Para nós, dê o meu abraço e o meu beijo em cada um dos cooperados e cooperadas. Vamos estender muito mais a presença feminina nesse mundo que é todo nosso, em todas as escalas, mas não me surpreende que a base, que é a reciclagem, é feita por mulheres, e mulheres negras, a grande maioria.
E digam a todas e cada uma delas que esse trabalho é o mais digno que existe no mundo, porque cuidar da nossa casa, o nosso templo, que é o nosso corpo e o nosso planeta, é muito necessário. E elas estão fazendo um trabalho que hoje a sociedade não reconhece, mas que elas saibam que é muito importante e que no futuro elas são as heroínas. Tá? Tem alguma coisa que você queira falar, que eu não perguntei, ou que a gente não conversou? Tem milhões, mas alguma outra informação assim pontual que você falou, olha, hoje eu queria falar isso e não falei? Porque aqui, eu não sei se você sabe, só tá eu e você, ninguém tá ouvindo. Como dizia o Abujan, olha para essa câmera e fala pro mundo. Eu acho que é um assunto tão amplo, né? Sim. Quando você fala da reciclagem, você fala sobre a vida, você fala sobre o trabalho, você fala sobre políticas públicas, e você fala sobre um monte de coisa. Sim. Então, eu agradeço por essa oportunidade de poder falar do trabalho e falar da potência das mulheres, né? Da importância do papel das mulheres dentro desse ciclo, que para mim é sempre importante falar sobre isso, porque aquele ditado que sempre diz, né? Quem nunca é visto não é lembrado. Então, nós precisamos ser vistas, precisamos mostrar o potencial que nós temos e o trabalho que nós fazemos, né? Porque nós literalmente precisamos de visibilidade. Então, são com essas oportunidades que a gente vai mostrando e vai falando qual é o nosso papel, né? Não só da mulher, mas do homem catador. Desculpa. E tudo mais. Então, para mim é sempre importante falar do trabalho. Tem um monte de coisa que eu gostaria de falar, né? Inclusive, você falou... E vamos falar! Anotei aqui, mas como é um assunto que se a gente começa a falar, ele se estende. Você entende? E vai muito longe. Se ramifica. Então, eu acho que serão pautas para outras conversas, para outras lives e tudo mais. Né? Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz, né, de contar um pouquinho da história da cor, falar um pouco da reciclagem, mostrar uma forma de ser mais sustentável, mas eu fiquei muito feliz de falar das mulheres, muito feliz, né? Principalmente de nós, mulheres negras, mulheres que estão muitas vezes fora do padrão que a sociedade impõe, né? Mas, como eu disse, o potencial e a capacidade, ela independe de cor, credo, de corpo e qualquer outra coisa, né? A capacidade, aquilo que a gente aprende, o conhecimento, aquilo que nós somos, é só o que a gente leva quando se vai. Sim. Então, a nossa essência... Então, eu acho que foi bem importante para você começar, né, a discutir. Começamos bem. Então, começamos bem. Então, existem muitas outras coisas que eu quero falar a respeito das mulheres, mas a gente pode deixar para o próximo capítulo. Mas muito grata por essa oportunidade de hoje. Olha, estou muito feliz. Grato eu. E outra coisa, eu deixo nas suas mãos o tema das seguintes lives, tá? Você você viu aí aqui comigo, a gente vai longe, hein? Então você vê aí essa estrutura, e como eu falei para você, tem que ser didático em certo momento, e outro momento a gente abre, como nós fizemos aqui no final, para ir ramificando e tudo, para as pessoas também estarem ligadas que as coisas não são só assim. Mas você escolhe o tema da próxima live, a gente marca o dia, como eu falei para você, uma vez ao mês ou assim, e você realmente cartilha, olha gente, essa primeira meia hora de nós é isso, ó. É assim, 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 assim. E depois a gente amplia e tudo em todos os aspectos, porque é muito amplo e muito necessário. E tem 2 seres humanos aqui, querida, que estão preparados para falar sobre isso, né? E aqui, olha só, eles tentaram durante séculos, nos escravizaram, nos boicotearam de todas as formas e continuam fazendo isso, mas não dá mais. Chega! Não há como ficar calados ou caladas. Então aqui vai ser... por isso que eu abri esse canal. Por isso que eu fiz isso, para as pessoas realmente falarem sobre... E tem muita gente esperta para o mundo e para as coisas, viu? E o conhecimento, gente, é a chave de tudo.
De tudo, de tudo, de tudo. Assim, gata, que eu vou deixar aqui o Instagram da Coco, tá? Vou fazer mais vídeos relacionados com isso e vou estar sempre te etiquetando e botando como colaboradora, tá? Do tema da reciclagem, que agora tá chegando o verão, eu vou estar indo mais na praia, então vou voltar a fazer mais coleta. Uma coisa que eu falo muito nos vídeos que eu estava fazendo de coleta, eles venderam pra gente que um grão de areia não muda. Um grão de areia, se você tira uma célula do universo, ele se colapsa. Você, ou seja, você é o ser que vai fazer a mudança, porque você vai mudar a sua vida. Você mudando a sua vida, você muda a sociedade. E é real, e é assim. Gata, muito obrigado por tudo. A gente se fala, estou muito feliz. Quando eu for aí no Brasil, daqui a 6 meses, não, daqui a 5 ou 6 meses, eu vou passar aí umas manhãs com você e é isso aí. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, né? Eu tenho uma amiga que ela diz sempre uma frase que é bem curta. Ela sempre diz assim, e sem saber que era possível, ela foi lá e fez. Né? E é isso, sem saber que era possível mudar o universo ao meu redor, pelo menos, eu fui lá e fiz, você foi lá e fez, e muitas pessoas vão lá e fazem sem saber que era possível, mas ela entende que é. Então, essa frase é muito boa, né? E com essa frase eu quero encerrar, ou em outro momento eu falo sobre isso, porque o trabalho hoje da Coco, ele foi a realização de um sonho, e literalmente essa frase, ela fala muito sobre isso. E sem saber que ela foi lá e fez. Né? Ela, as mulheres que fazem parte desse processo, porque a Coco, ela é 100% gerida por mulheres. Então, é um orgulho muito grande. Que bom. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar e muito grata por isso. Imagina, grato eu. Prepara a saliva que a gente vai conversar, viu, gata? Muitos, muitos, muitos. Ó, um beijo enorme. Beijo. Tchau, tchau.